Ok, vamos então começar este evento. Pá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os presentes, pá, que estão aqui já a participar nesta sessão, pá, e agradecer a vossa presença em primeiro lugar, pá, e também aos próximos que entretanto chegarem, porque temos bem mais pessoas inscritas do que as que estão aqui para já e portanto vão chegando. Nós vamos dar início a esta sessão. Este é o primeiro evento, pá, de uma série patrocinada ou organizada pelo I3S Portugal. Pá. Para quem não sabe, certamente estão aí alguns participantes que não sabem bem o que é o I3S, mas o I3S é uma organização mundial, é um Instituto de Electrical and Electronic Engineers, portanto cobre todas as áreas de eletrónicas, informáticas, computadores, pá, todas estas áreas associadas a tecnologias de informação, comunicação, eletrónica, etc. E, portanto, é uma associação de natureza profissional, educacional também, portanto, tem revistas, tem eventos e, portanto, tem uma secção em Portugal e este conjunto de eventos que nós pretendemos agora lançar chamam-se Engenharia em Discussão, pronto. E o que é que nós pretendemos com isto? No fundo, trazer um conjunto de temas e oradores diversificados de diversas áreas, que cubram diversas áreas da informática, da eletrónica, da eletrotecnia, etc., que possam ser do interesse geral e também áreas transversais, como é esta hoje, que aliás é uma área bem transversal, relacionada com gestão de projetos, e portanto vai haver mais eventos destes agora a partir de janeiro, do próximo, portanto quem recebeu este convite certamente irá receber mais e portanto nós vamos dar início a este ciclo, é um ciclo de seminários que pretendemos que seja interativo também, portanto os participantes que estão aqui só podem falar se o host, que é aqui o nosso Igor, que está ali, que pode, se vos der permissão, mas podem colocar questões pelo chat e que certamente depois são respondidas, etc. E portanto no final ou durante, depois os nossos oradores vão também chamar-vos a participar, mas em qualquer momento podem, como é pelo chat, não interrompem, podem colocar questões sempre que quiserem. Depois, portanto, para já este evento, portanto, o título, como vocês sabem, é o que é ser um gestor de projeto, pá, é um evento de natureza abrangente e transversal, pá. Os nossos oradores, pá, Rui Rijo e Luís Marcos, são especialistas nesta área, pá, especialistas não só nacionais, mas também internacionais. Pá. O Rui Rijo é professor no Politécnico de Leiria, pá, é professor desta área, tem uma vasta experiência na área de gestão de projetos e de consultadoria. O Luís Marcos também é diretor de projetos na Talos, pá, tem também uma experiência vasta. Por acaso são os dois, a formação de base de ambos é de tecnologias de informação, informática, no Instituto Superior Técnico, pá. Entretanto, estão ligados a esta área por um motivo ou por outro, profissionais, académicos, etc. E, portanto, eles vão-vos dar aqui uma ideia do que é ser um gestor de projeto, pá, e espero que seja útil para todos e que participem não só nesta, como no futuro. E pronto, e passaria a palavra ao Rui Rijo, eles farão uma apresentação mais concreta, digamos assim, até deles próprios, da sua experiência como pessoas que estão envolvidas nesta área da gestão de projetos, que interessa a muitos que atualmente já estão envolvidos em projetos, outros que virão a ser, para estudantes, etc. Portanto, espero que seja útil para todos. Então, daria a palavra, se calhar, ao Rui Rijo, não é? Obrigado, professor Pedro Assunção. Cumprimentar todos, desde já, esperando que estejam todos com saúde, os familiares e todos os que mais amam. Agradecer imenso o convite, que muito me honra para poder estar aqui e partilhar estes pensamentos, estas ideias, alguma experiência e, sobretudo, esperar que seja útil no final desta apresentação, que saia daqui, vamos sair todos com alguma coisa que depois podemos transportar para outros momentos. Uma breve apresentação, o professor Pedro já me apresentou, mas basicamente realmente a minha formação de base é em Engenharia Informática e Computadores. Depois tive a oportunidade de trabalhar um pouco por todo o mundo, em 16 países, pus aqui aqueles onde efetivamente estive talvez mais tempo e com projetos de maior dimensão. Depois decidi criar uma startup tecnológica
depois criei outra, não há duas sem três, vamos ver o que é que o futuro nos trará. Depois tive a sorte de voltar à minha terra natal, Leiria, e de estar a trabalhar no Politécnico de Leiria, no Departamento de Engenharia Informática. Na sequência disso, fiz o doutoramento. Tive também a oportunidade e a experiência excepcional de ser coordenador de curso de licenciatura e mestrado, e neste momento as minhas áreas de interesse são, de facto, gestão de projeto, engenharia de software e sistemas de informação. Para além disso, também sou docente e sou investigador na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, de Ribeirão Preto, e sou também investigador no INESC-C, no Sintesis e no Laboratório de Inteligência em Saúde no Brasil. Para além disso, tenho a sorte de, neste momento, a sorte, o prazer de desempenhar um serviço à comunidade e de ser próprio presidente do Politécnico de Leiria. Bem, vamos começar pelo caos. A gestão de projetos, a palavra certa é mesmo o caos. E a pergunta que deixei, que não sei se circulou ou se está a circular, é quantos projetos de TIC tinham sucesso em 2002? E a pergunta a seguir é quantos projetos de TIC têm sucesso hoje? Vamos ver? Ora bem, caos não é caos de caos, mas é Comprehensive Human Appraisal for Originating Software. Basicamente, existe um grupo, que é o Standish Group, que faz um estudo de 2 em 2 anos sobre o sucesso de projetos de TIC em todo o mundo e basicamente classifica-os em 3 grandes categorias. Sucesso, são aqueles que são entregues em tempo, em que se gastou o dinheiro que se estava a pensar gastar e em que o resultado do utilizador final é satisfatório e, portanto, o cliente está satisfeito ou tem um grau de satisfação razoável ou elevado. Challenged são os projetos que desviaram no custo, desviaram no tempo e que a funcionalidade que foi prevista não é aquela que foi entregue e o grau de satisfação não é minimamente razoável. E os projetos que falham, que são aqueles que foram abandonados ou foram cancelados. E como podem ver, em 2002, portanto, a seguir à barrinha de 2000, até 2020, há alguma evolução, com certeza, mas não é uma evolução significativa. E, como verão mais para a frente na minha apresentação, vamos ver que os erros se repetem. E se os erros se repetem é porque não aprendemos nada com aquilo que fazemos. E, portanto, aqui surge a necessidade da gestão de projeto, de áreas de engenharia de software e da ciência, da investigação e da experiência ao serviço desta área dos projetos. Quando estamos a dizer que, por exemplo, aqui falham cerca de 20% dos projetos, estamos a falar de muitos milhares de milhões de dólares a nível anual em todo o mundo, para não dizer bilhões. Portanto, é necessário, de facto, melhorar estes valores. Bem, vamos começar pelo início. O que é um projeto? O que é que eles são críticos nas organizações, não é? Só para acertarmos aqui a linguagem e quando falarmos de projetos, estarmos todos a falar da mesma coisa. Os projetos vêm nesta sequência. As organizações definem a missão, a sua visão, a sua estratégia e depois vêm então os projetos. Na missão, basicamente, pretende responder à pergunta porquê é que existimos, porquê é que a organização existe, qual é que é a sua missão perante o mundo e perante os outros e perante si própria. Na visão, tenta-se responder à questão para onde é que queremos ir. Na estratégia é, muito bem, se sabemos onde estamos, sabemos para onde queremos ir, é como é que vamos lá chegar. E a partir daí é elaborado um plano de ação, que são os projetos. Ou, como eu costumo brincar, como é que comemos o elefante às dentadas, não é? Se abrirmos a boca e tentarmos dar uma grande dentada, se calhar ficamos de boca aberta e partimos os dentes. Portanto, temos de o partir em bocadinhos mais pequenos, que se chamam projetos, e, de facto, chegar à nossa visão. Portanto, os projetos são instrumentos de mudança. E a implementação de uma estratégia organizacional faz sempre através de projetos. Eu gostava só de distinguir, também para afinarmos aqui a linguagem, a diferença entre operações e projetos. Operações representam um esforço contínuo, um esforço repetitivo e mantém a atividade da organização. E um projeto é temporário e tem como resultado um produto
ou um serviço que é implementado, é único e tem um fim, e tem um princípio e tem um fim. Em ambos os casos temos pessoas, temos restrições, temos planeamento e temos execução, mas são coisas distintas. Para dar uma ideia, se eu tiver um restaurante, as operações são as operações diárias. Abrir o restaurante, fazer a limpeza, receber os fornecedores, fazer a comida, servir os almoços, fazer a limpeza, servir os jantares, fazer a limpeza, fechar o caixa, etc, etc, etc. Isto são operações. Mas eu posso ter um projeto, por exemplo, transversal, de digitalização do restaurante. Isso tem um princípio, que é, vou definir o que é que se pretende com a digitalização do restaurante, o que é que se pretende fazer com, na recepção dos pedidos, o que é que se pretende, que tipo de hardware, que tipo de software, que formação é que eu tenho que dar, depois tenho uma fase de piloto e depois então tenho efetivamente a passagem à produção. A partir do momento em que há uma passagem à produção e que o projeto está a funcionar, esta fase de projeto termina e entramos então na fase de operação. Portanto, o projeto é algo que tem um princípio, tem um meio, tem um fim. Ora bem, para ser gestor de projeto, que áreas é que teremos de dominar? Independentemente de ser um projeto de engenharia civil, de tecnologias de informação e comunicação, ser um projeto de agricultura, o que seja, há semelhanças como gerir um projeto que se resumem num corpo de conhecimento. Seja a metodologia que seja, Agile, Scrum, e o Scrum é uma metodologia Agile, seja Scrum com Kanban, seja Prince2, IPMA, PMBOK, o que seja, há sempre um corpo de conhecimento subjacente e, aliás, e no caso de software, este corpo de conhecimento depois coincide, há ali uma fase de sobreposição com a engenharia de software. A própria gestão de projetos é também uma das áreas da engenharia de software. E é importante dizer o seguinte, é importante controlar o projeto, mas sobretudo garantir que no final temos algo que é útil para os stakeholders, portanto, para as pessoas para quem aquilo vai servir. Não interessa ter um projeto feito apenas para dizer que ele está feito. E podemos identificar aqui nesta figura as funções base, gestão do âmbito, como é que nós controlamos o que é para fazer e não deixamos desviar, mas também acomodamos algumas mudanças, a gestão do tempo, garantir que há execução no tempo, no custo, portanto, que cumpre o planeamento financeiro, na qualidade que se pretende, quais são os estándares e de qualidade que queremos imputar ao projeto, e estas são as funções base que qualquer gestor de projeto, independentemente da abordagem que utilize, tem de dominar. Tem funções facilitadoras, a gestão de recursos humanos, da comunicação, do risco, das compras, e depois tem o gestor de projeto que fazer a integração disto em si mesmo e no projeto, que é aquilo que chamamos de gestão da integração, aplicando técnicas e ferramentas, e isto é a gestão de projeto. De todas as áreas, gostava só de dizer, há um conjunto de técnicas e ferramentas que se podem aprender e que se têm que aprender, mas de todas as áreas que a mais difícil é sempre, sempre, sempre a da liderança e a da gestão das pessoas. E isso o meu colega Luís Marques a seguir vai detalhar melhor estas áreas de conhecimento e vai detalhar muito esta questão de habilidade, de saber lidar com as pessoas, de saber gerir as pessoas, que é sempre, sempre a mais difícil. Bom, a vida de gestor de projeto. Vamos ver. A vida de gestor de projeto é extraordinariamente difícil. Um dos maiores desafios é que a realidade nunca é o que parece ou como formalmente se apresenta. Aliás, como podem ver, por exemplo, aí pelo The Real Organization Chart que vos aparece à vossa esquerda. Os gestores de projetos geralmente têm um poder limitado. Raramente têm um poder formal e efetivo sobre as suas equipas. Até porque muitas organizações são estruturadas do ponto de vista funcional e os projetos abrangem pessoas de vários departamentos e de várias áreas. E, portanto, ele nunca é o chefe direto, efetivamente, da equipa. E, portanto, ele tem que negociar, tem de influenciar, tem de dialogar, tem que agregar vontades. E isto é, de facto, difícil e só se consegue com muita experiência. Depois, por outro lado, ele sofre pressão de todos os lados. De cima, da gestão de topo, porque quer as coisas feitas para ontem e bem feitas e, sobretudo, baratas e oferecidas. Depois, de baixo, das equipas que estão constantemente a pressionar, a dizer que estão cheias de trabalho,
têm muito trabalho, que querem férias, que querem evolução na carreira, que querem formação, e que de vez em quando também há pessoas que depois saem do projeto, entram no projeto, etc. Depois todos os lados, do esquerdo e do direito. Porquê? Porque se o projeto for interno ou projeto externo, há sempre um cliente e utilizadores finais, há sempre chefias intermédias com que tem que ter lugar, há a gestão de topo desse cliente. A melhor imagem que eu tenho para a vida de um estudo de projeto é mais ou menos esta. Não sei se conhecem a imagem do Humpty Dumpty, da Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Era aquele ovo, não é? Que estava em cima do muro, não é? E que tinha que andar em cima do muro. Já de si é difícil. O estudo de projeto é um ovo em cima do muro, mas com toda a gente a tirar pedras de todos os lados. Portanto, é mais ou menos isto que é a vida de gestor de projeto. E eu gostaria de dizer que há várias falácias relativamente a esta questão da gestão de projetos. A gestão de projetos não é preciso ter um dom natural, é uma coisa que se aprende. Mas a experiência é fundamental. Achar que alguém vai gerir um projeto bem na primeira vez é um erro crasso. A gestão de projeto é algo que tem que se aprender uma parte teórica, mas depois tem que se praticar. A boa notícia é esta, aprende-se. A má notícia é que é preciso fazer no terreno e muitas vezes vamos errar. E volto a reforçar. O mais difícil, a liderança, a gestão das pessoas e a gestão da pressão e do stress. Que projetos têm sucesso? E aqui volto ao Cause Report do Standish Group. Estas características são tipicamente as dos projetos que seguem a linha azul e que são bem-sucedidos. Primeiro, desde cedo o envolvimento dos utilizadores finais, dos stakeholders. Um dos stakeholders mais poderosos são os utilizadores finais. Outra característica dos projetos com sucesso, o suporte, apoio e acompanhamento da gestão de topo. Muitas vezes a gestão de topo diz, ok, vá, operacionalizem e sigam em frente. E isto depois não funciona. A gestão de topo tem que acompanhar, tem que ter tempo, tem de dar o peso político na organização para que as coisas aconteçam. Depois tem que haver uma definição clara dos objetivos e dos requisitos. Tem de haver um planeamento adequado e tem de haver expectativas realistas. Ok? Tem de haver a expectativa do que é que efetivamente no final vai ser entregue e não colocar as expectativas demasiado altas que depois, quando o projeto entra em produção, tipicamente é a morte do artista. 5 indicadores dos projetos que seguem a linha amarela e que são challenged. Tipicamente há um reduzido input dos utilizadores finais, os requisitos e as especificações são tipicamente incompletos ou imprecisos, há uma mudança frequente de requisitos e das especificações ao longo do projeto, falta de suporte, apoio e acompanhamento da gestão de topo e também, muitas vezes, se verifica incompetência do ponto de vista técnico. Agora, todos os fatores dos projetos que falham. Falta de suporte, apoio e acompanhamento da gestão de topo, requisitos e especificações incompletos, reduzido input dos utilizadores finais, falta de recursos humanos, materiais e financeiros, expectativas irrealistas, mudança frequente de requisitos e especificações ao longo do projeto, falta de planeamento, falta de gestão de tecnologias de informação e comunicação, incompetência ou iliteracia técnica. E vão dizer assim, mas isto tem tendência para melhorar. Não, olhem para as curvas do Cause Report e vejam que em 20 anos as alterações são muito, muito subtis e, portanto, os erros repetem-se uns atrás dos outros. Como devem compreender, isto consegue-se trabalhando estas áreas da gestão de projeto. Não só, mas também. Gostava de, para terminar, de falar de 2 projetos, um na área científica, que é o segundo que vou apresentar, e um na área profissional, que tive o prazer de trabalhar no Japão, para o Mitsubishi Financial Group. O Mitsubishi Financial Group tem 147 mil colaboradores em todo o mundo, tem mais de 100 milhões de clientes e tem uma cultura de trabalho que é muito diferente da cultura em Portugal. Tipicamente, este projeto que tive a honra de gerir e trabalhar implicava o desenvolvimento de uma componente de Customer Relationship Management para a área do banco. Isto foi em 98, 99. Hoje em dia a gestão da relação dos clientes
através de canais digitais da banca é uma commodity, na altura era algo que estava a despontar. E, portanto, numa organização deste tipo, foi um projeto que foi um marco a nível mundial. E só para dizer o seguinte, 3 ou 4 pontos importantes. O número de stakeholders eram mais de 200, com os departamentos, com as filiais, com a área financeira, com a área de marketing, com a área de comunicação, eram inúmeros stakeholders. E há uma cultura no Japão que é no fails, no excuses. Ou seja, é proibido falhar, é proibido arranjar desculpas. Ok? Para além disso, existe o que se chama o internal e o external cutover. Ou seja, eles têm deadlines internos e têm deadlines externos. E em que, num projeto de um ano, e foi um projeto de um ano sem dormir, basicamente eles tinham como cutover interno, portanto, para estar tudo pronto a nível interno, 6 meses antes de ir para a produção. Ok? E no Japão não se falha. Portanto, há uma cultura de no fail, no excuses. E uma cultura de rigor, uma cultura de detalhe, uma cultura de muita comunicação visível, que de facto é uma coisa que não estava habituado e que me adaptei e com um âmbito de stakeholders extremamente exigente. E isto foi de facto um dos projetos que me marcou e que por isso decidi referir aqui. Outro projeto mais recente, que começou em 2015 e se estendeu até 2019, foi no Brasil, um projeto científico que consistia na avaliação de software pelos doentes e profissionais de saúde na área da tuberculose. E foi um projeto financiado pela FCT lá do sítio, a FCT do Brasil, que é a CAPES, e que envolvia todo o estado de São Paulo, hospitais e centros de saúde. E era um projeto onde eu estava a trabalhar 3 meses por ano no Brasil e o resto tinha que fazer remotamente a 10 mil quilómetros de distância e com uma equipa de 30 pessoas. E numa cultura completamente diferente. Ou seja, uma cultura brasileira, completamente, a forma como se tratam as coisas, a forma como se documenta, a forma como se comunica, é completamente diferente. E era um projeto etnográfico. Portanto, tinha que estar, basicamente, antes de me deslocar ao Brasil, a tentar tratar com todos os stakeholders, todos os detalhes, para que assim que o avião aterrasse, eu pudesse começar a fazer o projeto com as equipas que estavam lá e ter tudo pronto. E, portanto, este foi um projeto onde o grande desafio era, para além da questão cultural, e não foi a primeira vez que eu tinha trabalhado no Brasil, já tinha trabalhado também no Banco Itaú e na Telesp Solar, que depois deu origem à Vivo, portanto, eu conhecia um bocado da cultura brasileira, mas nunca tinha tido esta coisa de ter de tratar a 10 mil quilómetros de distância de todo o planeamento, deixar tudo afinado, para depois ter ali um mês de trabalho assim que chegasse, para que corresse tudo bem, para que nada falhasse. Posso-vos dizer uma coisa interessante, e orgulho-me disso. Foi o primeiro projeto da CAPES no Brasil, ok? E eu recebi essa informação formal, onde terminou a tempo e sobrou dinheiro. Eu acredito que a minha experiência de gestão de projeto, a parte científica, o professor Pedro Assunção e a professora Catarina poderão dizer melhor, mas a parte de gestão de projeto aqui acho que foi decisiva para que as coisas corressem efetivamente bem. Com esta nota, deixo aqui a minha apresentação. Agradeço desde já a vossa atenção e no final estarei disponível, e eu e o meu colega Luís Marcos, para respondermos às questões que entendam colocar. Mais uma vez agradeço a atenção, vou parar aqui a partilha e vou passar a palavra ao meu colega Luís Marcos. Luís, estás mudo. Olá, muito boa tarde a todos. É com um enorme prazer e honra que estou aqui neste evento. Parabéns à organização do evento, parabéns à I3ES Portugal, cumprimentos especiais e calorosos também a toda a comunidade do Instituto Politécnico de Leiria, professores, investigadores, alunos e a todos os participantes neste nosso evento, que já tem dezenas e dezenas de participantes aqui online.
Uma palavra também especial ao Rui Rijo, ao Igor Matias, que está aqui na organização técnica do evento, e também ao professor Pedro Assunção. Muito obrigado também por este convite. Eu estou aqui, eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Uma pequena nota biográfica. Eu fiz a licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores no Técnico, já há algum tempo, e comecei logo de seguida como engenheiro de software em sistemas críticos de sinalização ferroviária, uma multinacional, Alcatel, em Portugal. Depois, em 2001, fiz o MBA em Gestão. Em 2002, enveredei então por estas funções de gestor de projetos na área ferroviária, que desde sempre faço, na Alcatel, e depois, a partir de 2007, em Natales, Portugal, que acabou por ser gerada a partir de um spin-off da Alcatel Portugal. Participo também na criação do primeiro Project Support Office, ou Project Management Office, na empresa. Passo então a ter a direção dos projetos de sinalização ferroviária a partir de 2010. Adquiro uma certificação em gestão de projetos pela organização internacional IPMA, do International Project Management Association, nível B, já vou explicar o que é que quer dizer este nível. Depois, em 2013, faço a primeira participação em projetos internacionais, designadamente no Brasil. Em 2018 começo uma outra etapa profissional dentro da Thales, participando então na direção dos portfólios de projetos internacionais de telecomunicações ferroviárias. E começo também a minha ligação à Associação Portuguesa de Gestão de Projetos, que é o que essa sigla quer dizer, a POGEP, e iniciarei a partir do dia 1 de janeiro um mandato de presidência na Comissão Nacional de Certificação, que é um órgão independente dentro da Associação Portuguesa de Gestão de Projetos para a certificação de gestores de projeto no referencial IPMA. O que é então a certificação de gestão de projetos IPMA? Para sermos mais concretos, esta associação, que já existe desde os final dos anos 60 e início dos anos 70, define já 4 níveis. Esses 4 níveis de certificação de qualquer gestor de projeto que se candidate a essa certificação deve ter a possibilidade de se candidatar à certificação num nível mais elementar, digamos assim, se tiver projetos de baixa complexidade, chamado nível D. Depois poderá fazer um caminho para a sua certificação em nível C, quando os projetos que tem já são de complexidade moderada. Os projetos de nível B já são aqueles que já são bastante complexos e às tantas já não são projetos, são programas, ou mesmo até portfólios, e o IPMA define muito bem isso. Já agora, só para a cultura geral, programas e portfólios, há uma diferença entre projetos, programas e portfólios. Programas são um conjunto de projetos relacionados entre si, e portfólios é um conjunto de projetos que poderão não estar interrelacionados. E finalmente temos o nível A, que é a chamada liderança de projetos estratégicos ou de grande relevância estratégica numa organização. Eu neste momento sou nível B, pretendo para o próximo ano, está no meu plano, fazer depois a candidatura a nível A. Este referencial que nós agora vamos aqui partilhar e debater um bocadinho convosco nos próximos minutos, que nós designamos de 3 Ps, pretende, digamos, ser uma súmula de tudo aquilo que são as boas práticas e como se devem considerar as características e as capacidades, as aptidões, as competências que os gestores de projeto devem ter na sua função, independentemente do tipo de projeto que é. Como dizia o Rui há pouco, pode ser um restaurante, como pode ser a execução de uma barragem, ou como pode ser também a realização
por exemplo, de manhã estive numa reunião, Natal, em que debatia um projeto que estamos a fazer em Marrocos para as comunicações GSM Railways nas linhas ferroviárias em Marrocos, incluindo a linha de alta velocidade nesse país. Gostaria de pedir à audiência, por favor, que pudesse escrever no chat que tem disponível quais as características pessoais que acham que um gestor de projeto deve ter para desempenhar bem a sua função. Eu gostaria de ver aqui algumas mensagens pode ser diretamente no chat que têm disponíveis aí na vossa aplicação. Não se acanhem, eu espero aqui uns segundos. Pensem um bocadinho, uma palavra, 2 palavras, que acham que pode ser uma boa característica pessoal de que um gestor de projeto deve ter. Uma competência, uma aptidão. Luís, se me permitir, caso Sim. queiram anonimato, tem também uma sondagem já disponível, podem responder diretamente lá. Muito bem, no polling, certo? Diretamente na janela do Webex. Deverão ter uma janela pop-up para responder a essa questão já. Muito bem, obrigado, Igor. Já agora, Igor, eu peço aqui, eu estou no chat, não vejo ainda Sim, eu respostas. estou à espera que acabe a sondagem. Ainda temos bem. 20 pessoas que ainda não começaram a responder. Muito Assim bem, que fechar, eu partilho os resultados. perfeito. Enquanto esperamos pelos resultados daquilo que vocês estão neste momento a partilhar e que já indicaremos, iremos depois debater aqui um pouco e apresentar-vos aquilo que vão ser as características, as ferramentas que um gestor de projeto deve ter. Como dizia o meu colega Rui Rijo, realmente um gestor de projetos tem que ser alguém bastante completo, que tem que ter um conjunto de capacidades especiais. Eu diria que tem que ser uma pessoa que tem que saber lidar não com 7 instrumentos, mas com 29 instrumentos. Eu já irei explicar porque é que eu digo isto. Mas já temos respostas aqui, pelo menos na janela de chat. Uhum. Liderança, muito bem. Negociação, muito bem. Capacidade de diálogo. Entendo que seja a capacidade de saber ouvir e também de saber falar, de comunicar aquilo que tem para dizer. A capacidade técnica. Portanto, entendo que tenha que ter aqui um gestor de projeto, um background técnico na área. Também de acordo. Mais algum? A sondagem está agora a fechar. Umas respostas mais ligadas à parte que nós chamamos de soft skills, que é ser dinâmico e ser flexível. Vamos aguardar mais uns segundos. E depois já vamos aqui apresentar-vos a forma mais sistemática em que realmente isto se pode aqui apresentar. Ora, muito bem. Temos várias palavras. Temos calma, temos líder, foco, organização, empatia, ser assertivo, ser organizado, ser proativo, conhecer bem a equipa, mais aqui a questão da gestão, elevada inteligência, não é necessário, organizado e acompanhado de acordo com os timings sobre deliverables e reuniões frequentes com a equipa, foco. Muito bem, muito obrigado por esta vossa partilha e agora vamos apresentar-vos aquilo que são os 3 P's. Porquê é que se chamam 3 P's? Na referencial IPMA, aquilo que nós determinamos como as áreas de competências são aquelas que nós chamamos de competências pessoais e interpessoais, ou também designado por soft skills. E aí
agrupam-se estas competências naquilo que nós chamamos de pessoas. São aquelas que estão ligadas às pessoas, à nossa ligação como gestor de projeto, à equipa, ao cliente, a um fornecedor, ao colega, à chefia, às partes interessadas, digamos assim, do projeto. Depois a outra componente é a parte da prática. Prática no sentido das ferramentas e as técnicas que o gestor de projeto deve usar no seu dia-a-dia e que fazem de si uma pessoa competente nos aspectos técnicos, os hard skills. Não é só saber o background técnico, com certeza que se pegarem num gestor de projeto que tem 20 anos de experiências a fazer barragens e o colocar a fazer submarinos e trocarem os gestor de projeto submarinos a fazer barragens, aquilo não vai ser a mesma coisa. Podem ser dois excelentes gestores de projetos, mas a componente dos aspectos técnicos é importante. Mas aqui isto é mais importante. Os hard skills aqui não é só a parte técnica do desenho da solução, é aqui também entendido no aspecto, por exemplo, de saber gerir um planeamento, saber fazer um planeamento, saber ler uma demonstração de resultados do projeto ou um mapa financeiro. São todas essas práticas que são as competências técnicas que se aprendem e que esta, digamos assim, é a parte mais fácil das três componentes. A terceira é aquilo que nós chamamos do contexto. Uma coisa é ser a barragem, outra coisa é ser um submarino ou ser um restaurante, não é? Deriva essencialmente da experiência. Deriva essencialmente dos anos que a pessoa tenha a fazer e a saber fazer no terreno aquilo que tem para fazer. É essa a componente da perspectiva. Agora, vamos pensar um pouco o que é isso de competências pessoais e interpessoais. Como é que nós medimos isso quando estamos a certificar um gestor de projeto e tentar perceber se ele tem ou não tem aplicado essas competências pessoais e interpessoais. Aí temos então uma subdivisão do primeiro ponto, pessoas, em 10 subpontos, que chamamos elementos de competência. Estes 10 elementos de competência depois ainda se dividem em sub-elementos de competência. O ponto 1, introspeção e gestão pessoal, por exemplo. Quando nós falamos em gestão pessoal, estamos a falar essencialmente se a pessoa sabe ou não sabe gerir, por exemplo, o seu tempo. É uma hipótese. Ou mostrar ou não mostrar confiança. Ou assumir a responsabilidade pelas suas ações. Isso é chamado de introspeção e gestão pessoal. Todos estes pontos, estes 10 pontos, depois subdividem-se em ainda os que nós chamamos Key Competence Indicators. O ponto 2 da integridade e fiabilidade pessoal é também algo que nós podemos medir. Aliás, o processo de certificação que nós desenvolvemos na Associação de Gestão de Projetos, só para o vosso conhecimento, naquilo que nós já temos no nível C e no nível B, nos níveis mais avançados, mais complexos, nós centramos a certificação na análise da pessoa em concreto. É algo que pode ser um desafio muito interessante para qualquer um de vós, que pretenda não só sedimentar conhecimentos, arrumar nas gavetas certas aquilo que acha que por experiência ou por conhecimento empírico, que acha que sabe que está a fazer bem alguma coisa, e quando aqui digo que o projeto pode ser um projeto de investigação, em que tem uma pequena equipa para entregar um determinado deliverable. A comunicação pessoal aqui é fundamental. Como se costuma dizer, 80% a 90% do tempo do gestor de projeto é a comunicar. Não só comunicar falando, mas não é inundar a equipa e as partes interessadas nessa informação, é também saber ouvir e saber ouvir ativamente. A parte das relações com os outros partes interessadas, o saber se comprometer com os desafios que tem pela frente, é o ser líder, como já ouvi também aí no chat e li no chat, essa capacidade de liderar, e isso aí depois pedimos aos candidatos evidências concretas de quando é que foi líder, qual foi o seu contributo, digamos assim, como
como líder de uma equipa, por exemplo, a fazer tomadas de decisões e como é que é o seu processo de tomada de decisão. Naturalmente, aqui o gestor de projeto é também naturalmente um elemento de equipa, não é aquela figura do super-homem ou da super-mulher, é alguém que trabalha em equipa e que sabe pôr a equipa a trabalhar de uma forma mais eficaz e mais competitiva, mais motivada. Tem que ser também um bom gestor de conflitos e de crise que aparecerão no projeto. Ter este engenho de saber também aplicar as suas... aqui a palavra engenho é o resourcefulness em inglês, à falta de melhor tradução. Mas é criar promover a aplicação de técnicas por parte da equipa, o mais criativas, por vezes em certos momentos, saber negociar e orientado ao resultado. O projeto é para entregar, não é para se autoconsumir em gozo da equipa, é para entregar algo ao cliente. Depois temos aquilo que nós chamamos das partes técnicas e práticas. Esta, como eu digo, é aquela que será mais, digamos, fácil de alguém por si só poder aprender a saber definir um projeto, e depois há várias ferramentas que podem definir um projeto, como um Team Charter, um Project Charter, um Work Breakdown Structure, tudo isso define um projeto. Os requisitos e os objetivos à cabeça, tantos projetos que nós vemos que nem sequer requisitos têm definidos à cabeça e que muitas vezes são assim as regras do jogo. No mundo ágil, então, essa situação de não haver requisitos bem definidos é uma realidade. Por vezes é uma forma do cliente encapotadamente querer um Rolls-Royce pelo preço de um Fiat. Atenção às metodologias ágeis por conta disso. O âmbito de um projeto, a tal triangulação do âmbito do tempo e do custo. O saber também como ter uma organização, um organograma e saber gerir estes canais de informação, quem é que decide, quem é que influencia, quem é que é o responsável, tanto do lado da nossa organização, como do lado do cliente, como do lado de fornecedores ou de outras entidades externas. A questão das normas de qualidade que um projeto deve ter, a questão financeira, a questão dos recursos, sejam eles a equipa em si, sejam os hardwares que são necessários, seja aí uma equipa subcontratada que tem um conhecimento específico e crítico sobre um determinado assunto. A parte dos aprovisionamentos também que é importante ter seguido. O planeamento e controle, e há várias ferramentas sobre isto, e podíamos só neste ponto 10 estar aqui, se calhar, toda a palestra a falar sobre planeamento e controle. A gestão dos riscos, mas não só dos riscos, a questão das oportunidades também a serem geridas. A gestão das partes interessadas, que é fundamental no sucesso de um projeto, é saber gerir em tempo real, oportunamente, as partes interessadas. Essa é logo a primeira coisa a fazer, por favor, quando começam um projeto, seja ele qual seja, vejam quem são as partes interessadas e depois ir gerindo esta mudança, esta transformação, esta gestão de alterações permanentes. Finalmente, a questão da perspectiva, a questão do contexto. Pegando no último ponto, a cultura que o Rui Rijo há pouco dizia, quão diferentes são as culturas no Japão ou no Brasil? Até existem realmente metodologias e índices muito interessantes de um senhor que trabalhava na IBM, o senhor Hofstede, da Holanda, né? E que foi medindo os diferentes padrões e os diferentes variáveis que medem uma cultura, naquele caso dentro da IBM, que era uma empresa que estava praticamente em todos os países do mundo, e que ele media se a cultura naquela empresa era mais masculina ou mais feminina, se era mais hierarquizada ou menos hierarquizada, se a tomada de decisão era mais certa e mais diretiva, ou se não, pelo contrário, era tudo muito mais difuso, etc. Essa parte da cultura e valores são fundamentais conhecer. Mas também a estratégia, a questão do como é que nós fazemos as coisas. Para além daquilo que vem de trás da missão e da visão, a missão sendo aquilo que é o porquê que existimos, e sendo a visão o que é que fazemos, para onde é que nós queremos ir, e depois a estratégia, o como é que fazemos. Que depois se materializam em projetos e nas
e na tática que os projetos depois nos obriga a seguir em frente. Mas para além disso é saber também, e mais uma vez aqui a experiência de um gestor de projeto no seu contexto profissional, seja ele numa organização, seja numa universidade, seja num restaurante, ou seja num projeto que tem um princípio, um meio e um fim, e que se cria a si mesmo como se fosse uma empresa, é preciso conhecer as estruturas e os processos. E para além disso, as normas e os regulamentos. Com isso, mais facilmente nós conseguimos também saber gerir melhor o poder e o interesse. Ou seja, o interesse no sentido de o interesse das partes interessadas. E o poder, quem é que detém o poder sobre o dinheiro, sobre a tomada de decisão, satisfação. O end user, que foi muito bem, e em projetos de tecnologia, o end user aqui é fundamental, o utilizador final. O quão importante é isso também. Portanto, isto tudo resume-se a esta lista de 28 elementos de competência, divididos portanto, por 3 P's: pessoas, práticas e perspectivas. 28 que podem ser 29 no caso de gestão, como se diz aqui em rodapé, gestão de programas e gestão de portfólios. Há um 14º aqui do lado direito, que é o Select and Balance, que não se aplica, portanto passam de 28 para 29 elementos de competência, que é mais a questão de como é que nós selecionamos projetos entre si, como é que prioritizamos, como é que equilibramos, como é que calibramos a gestão de prioridades quando temos mais do que um projeto em curso. Eu neste momento, como tenho gestão de portfólio de 22 projetos em 15 países, e são cerca de 300 milhões de euros em carteira, se somar o valor de order intake dos projetos todos. Portanto, esta gestão é uma gestão horária, digamos assim. Esta é a visão do IPMA, dos elementos de competência na gestão de projetos, que recomendo vivamente que consultem o nosso site, o www.apogep.pt, é um site que tem informação útil. Para o ano, já agora uma nota de rodapé, pretendemos também fazer uma certificação de entrada a nível nacional, que é a certificação nível E, que depois se complementa com os Ds, Cs, Bs e As. Essa certificação de nível de entrada nem sequer carece de ter experiência profissional em área de gestão de projetos, é mais uma janela de entrada que vos possibilitará a entrar neste mundo e a perceber melhor certas e determinadas técnicas e competências nestas áreas. Estejam atentos ao site e talvez daqui por algum tempo nós voltaremos então a falar sobre o mesmo assunto. Remato só finalmente com algo que eu gosto de sempre deixar fora da caixa, que não tem nada a ver com a apresentação, um livro que li há pouco tempo e que decidi partilhar aqui uma parte convosco. É um contributo para pensarem e para agirem. De um psicólogo de organizações e um psiquiatra, ele é brasileiro, Augusto Cury, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e diz o seguinte, numa determinada altura do livro: nada é estático, as mudanças surgem sempre dentro ou fora de nós. Abra as janelas da sua mente, antecipe-se às mudanças. Não se deixe escravizar pelo medo, monitorize as mudanças. Só não muda de ideias quem não tem ideias. Não gaste energia a queixar-se, gaste-a a superar os obstáculos e a pensar em novas soluções. Não tenha medo do que é novo, aprecie os desafios. Recomece tantas vezes quantas forem necessárias. E, finalmente, um dia alguém o vai superar. É melhor que você se supere a si mesmo. Muito obrigado. Terminamos aqui a apresentação. Deixo aqui o site, www.apogep.pt, e poderão contactar-nos sempre que, também por e-mail. E penso que assim nós terminamos esta parte. E eu passo a palavra aqui ao professor Pedro. Ok, obrigado. Muito obrigado pelas excelentes apresentações e ideias, sobretudo, que é também essencial, e de partilharem a vossa experiência, que é muito rica neste campo. Obviamente que as pessoas também ficam a conhecer-vos, se alguém quiser mais tarde contactar, etc., também é uma oportunidade. Portanto,
Penso que foi muito útil. Nós temos algumas questões, eu talvez deixasse o Igor agora, temos algumas questões aí no chat, talvez o Igor possa ver isso melhor, para colocar aos oradores, não é, no fundo. Colocado, uma para o professor Rui e outra para o engenheiro Luís. Se calhar começo pelo Rui, pode ser? Ok, a primeira pergunta então é: no fail, no excuses. Como adaptar isto à nossa realidade europeia? Não, é de facto um desafio. Nós temos uma cultura diferente, temos uma cultura que não é no fail, no excuses. A do Japão é de facto extraordinariamente exigente. Aqui o aspecto importante a ressalvar não será tanto o adaptar, na minha perspectiva, mas posso estar enganado. Será que quando lidamos realmente com uma cultura muito diferente, nós temos de fazer as coisas de forma diferente. No caso concreto do Japão, o tempo de preparação, o tempo de teste, o tempo a forma de comunicar eram completamente diferentes. Portanto, não podemos, como não havia tolerância, digamos, o nível de teste que tínhamos de fazer nas ideias, nas propostas, na forma como implementávamos cada concretização do projeto, tinha de ser extraordinariamente cuidada e maturada. Agora, vamos ver, isto tem o revés da medalha, que é o facto de, por exemplo, o time to market ser completamente distinto. E há projetos onde é importante o time to market, onde é mais importante chegar rapidamente ao mercado do que ter, se calhar, a solução melhor. Não é? Na área de software, nós estamos muito habituados que, por vezes, quem chega ao mercado ganha o mercado, mesmo não tendo necessariamente a melhor solução. Portanto, aqui, no fundo, o que eu queria transmitir é que quando estamos com uma cultura diferente, e eu quando fui trabalhar para o Japão, li muito sobre a cultura japonesa, para perceber como é que tinha que comunicar, porque sabia que era substancialmente diferente. E, portanto, quando fui para lá, fui preparado para o que ia encontrar, mudei a minha forma de fazer as coisas, de gerir, de comunicar, de liderar, de implementar, de forma a que o projeto pudesse ser um sucesso lá. Se eu tivesse adotado a cultura a que estava habituado e fosse uma migração direta, provavelmente não iria funcionar. Assim como não foi no Brasil, não é? No Brasil tem outros paradigmas completamente distintos e a forma de funcionar é completamente diferente. O paradigma, no caso do projeto do Brasil, exige um outro tipo de funcionamento de comunicação que é radicalmente diferente do Japão. E, portanto, isto para dizer que não há uma única forma de gerir projetos, o que há é um conjunto de valores, um conjunto de regras, e um deles é esta adaptação às culturas diferentes e que permitem ou não o sucesso do projeto, que é esse o grande objetivo. Ok. Obrigado, professor Rui. Obviamente, que é uma questão muito pertinente. Sim, exatamente, por acaso é bastante pertinente. Não sei se quem fez a pergunta quer dizer que foi ou não. Eu, por uma questão de privacidade, não vou revelar quem fez a pergunta. Claro. A segunda pergunta que temos é para o engenheiro Luís e é a seguinte: as metodologias são escolhidas pelo gestor de projeto com base exclusiva do gestor? Bom, entendemos que aqui as metodologias é aquilo que são os seus comportamentos ao longo do dia, ao longo de um projeto. Um gestor de projeto tem que ter, pelo menos, a consciência que, à medida das circunstâncias, deve adaptar e utilizar as técnicas mais adequadas àquela circunstância que tem pela frente. Num determinado momento pode ser autoritário, quase como o comandante do submarino, não é? Naquele filme do Outubro Vermelho. Aqui não há democracia. Aqui quem manda sou eu e vocês têm que estar aqui para mandar. Em algumas circunstâncias muito excepcionais, em projetos que estão com um tempo muito crítico ou que têm uma missão muito delicada, por vezes é o papel que o seu projeto deve tomar. Por outro lado, digamos assim,
a maior parte das vezes, se calhar não é essa a forma mais correta de saber abordar a questão que tem pela frente, num determinado problema. Pode ser um método mais democrático, em que envolve a equipa, saber ouvir, saber tomar decisões em consenso. Sim, com certeza. Portanto, aquilo que faz o gestor de projeto são as suas circunstâncias. Como dizia o João Machado, não é? Que o caminho faz-se caminhando, o poeta latino-americano. Portanto, mas a certificação que um gestor de projeto adquira dá-lhe essa sensibilidade, porque tem que estudar, tem alguma formação, com certeza também precedente a essa mesma certificação, e que lhe permite dar essa sensibilidade para pelo menos perceber que existem várias, por exemplo, na questão da liderança, que é um dos fatores que eu aqui expliquei, daqueles 28. É fundamental saber que há várias lideranças possíveis e depois saber aplicar um bocadinho aquela que mais se adequa, tendo em conta também o seu estilo pessoal. Se alguém que é eminentemente autocrático, se calhar não consegue ser muito democrático, mas convém saber gerir e convém ser o mais rico possível nestes perfis. Penso ter respondido à questão. Sim, Estou a eu tentar também penso ser assim. gráfico porque o tempo só temos mais alguns minutos e eu Sim, gostava de ser exatamente. curto na resposta. Exatamente. Entretanto, apareceram mais 3 perguntas e todas elas são interessantes, por isso acho que não devemos passá-las à frente. A primeira é, atualmente, qual deverá ser a formação do gestor de projeto a nível de licenciatura e de mestrado? Eu não sei quem pretende responder, se o professor Rui ou o engenheiro Luís. Rui? Então, é uma pergunta muito pertinente. Neste momento, na minha opinião, e é uma opinião, não há, que eu tenha conhecimento, uma licenciatura ou um mestrado especificamente nesta área. Portanto, não há nenhuma formação só focada na gestão de projetos. Portanto, a mim parece-me que o ideal é a pessoa ter uma formação de base na área que gosta, numa área em que gosto, por exemplo, de engenharia, se for o caso, ou outra, ou na área da biologia, ou na área da medicina, e depois então fazer uma formação, uma pós-graduação, nesta área da gestão de projeto e, na minha perspectiva também, depois procurar uma certificação, porque a certificação vai, no fundo, ser um carimbo que lhe vai permitir abrir as portas a nível mundial. Tal como o Luís estava a explicar, a certificação que estávamos a falar é uma certificação que é reconhecida a nível mundial. E mais, eu gostaria até de chamar a atenção do seguinte: neste momento atravessamos um desafio que é o desafio da bazuca, permitam uma expressão, em que os países que autorizaram a bazuca do dinheiro puseram uma condição, é que ele tem que ser gasto num determinado tempo e bem gasto e com uma fiscalização apertada. E o que é que isto está a traduzir? Está-se a traduzir que a União Europeia vai, e está a ser pensado e provavelmente vai ser executado, que em todos os projetos de execução do dinheiro da bazuca, permitam-me assim a expressão prosaica, vai exigir que esteja um gestor de projeto certificado. Ok? E, portanto, porquê? Que é precisamente para garantir que há uma correta execução financeira e operacional do projeto e para garantir a tal qualidade para depois não termos que devolver dinheiro. Isso mesmo. Luís. Eu também gostava só de complementar aqui um pouco a minha visão. A minha opinião pessoal, e não estou aqui como, digamos, membro da Associação da APOGEP, eu poderia dizer como membro da APOGEP, manifestava aqui a minha declaração de interesses e dizia certifiquem-se, mesmo que depois de recém-licenciados venham certificar-se, porque isto é ótimo e é fantástico. Cada coisa no seu tempo. Há aqui uma outra pergunta que menciona aí pertinentemente um pouco a história do ovo e da galinha. Certificação primeiro, mas para ser certificado precisa de experiência profissional, mas para ter experiência profissional precisa de certificação e o contrário. Bom, e para se ter experiência são precisas certificações. Eu diria assim, qualquer pessoa tem que ter as suas formações, eu diria a licenciatura, vai para o mercado de trabalho para quem quiser ir realmente para a área da indústria, para a área empresarial,
segue o seu trajeto, tenta ser um gestor de pacotes de trabalho, se essa é realmente a sua vontade, para depois ser um gestor de projeto. Quando chegar a 2, 3 anos de experiência profissional, acho que está na altura até de pensar numa pós-graduação ou num MBA. Atenção também aqui à questão do custo-benefício. Há MBAs que custam 40 mil euros em Portugal, há outros que custam 6, 7 mil, que são MBAs em gestão de projetos, por exemplo, e que também são bastante válidos e bastante assertivos e bastante bons, e que talvez tenham uma relação custo-benefício mais interessante. E a certificação, sim, mas depois de já terem experiência profissional. Porque aí não só estão a perceber o que se está a dizer, aliás, as pessoas percebem todas o que se diz quando a gente fala nestas 28 elementos de competência, mas não interiorizam se não tiverem experiência profissional e não filtram aquilo que é para filtrar. Utilizam depois as receitas às cegas e isso é que se quer evitar. Certifiquem-se, sim, com alguma experiência profissional, no mínimo um ano, para terem já a noção do que é estar numa organização e saber lidar, trabalhar em equipa, pelo menos isso, certo? Próxima questão, Igor, penso que queres lançar mais uma questão, não é? Sim, temos mais duas. A primeira é a gestão de projetos nesta era pandémica teve a preparada. Houve perdas relevantes. Eu atribuí isto ao Luís, não sei se será o ideal. Sim. Com certeza que há perdas relevantes, nem que seja na tomada de decisão dos clientes, que com a situação da pandemia defendem-se. E com certeza que as encomendas também se retraem. Tudo isto ficou na expectativa. Mas também foi o salto tecnológico que era preciso dar, e até cultural, em algumas organizações, em muitas centenas de milhares de organizações pelo mundo fora, de que agora se pode fazer videoconferências muito mais facilmente. Já entrou, digamos, na normalidade da vida das pessoas. Falei-vos há pouco da história de um projeto de Marrocos. Em Marrocos falam francês, não falam outra língua. Ponto 1. Ponto 2. Aqui faz-se de forma árabe, centralmente, tudo se decide no chefe. Cuidado se tem uma gestora de projeto do sexo feminino, porque aí há uma questão depois da autoridade que também nos perante a equipa. E nunca era possível fazer videoconferências. Portanto, ontem estava numa videoconferência que demorou 2 horas e que para a mesma reunião que era feita o ano passado, eu tinha que tirar 3 dias da minha agenda, porque era um dia para viajar, era o dia para preparar, as 2 horas do dia e depois no dia seguinte, porque depois não há voo fácil, para regressar a Portugal. Portanto, tudo isso adaptou-se e a capacidade de adaptação das pessoas é sempre gigante e a dos portugueses ainda maior. O Rui falava da adaptação à cultura, não é? É a característica dos portugueses pelo mundo, e já conheço algumas geografias, é realmente essa. Nós não somos propriamente conquistadores, não chegamos lá para dominar e impor culturas, somos mais, penso eu, inteligentes. Temos a noção da nossa dimensão, temos a noção do nosso poder e, como tal, somos mais navegadores do que propriamente conquistadores. E isso é uma grande virtude. E é isso é que nos leva, como país relativamente pequeno, a nível de PIB, podemos entrar em várias e tão diversas geografias. Portanto, há perdas relevantes, mas também agora a seguir, e mesmo assim houve muitas oportunidades que se conseguiram agarrar e muitas mudanças de trabalhar de forma positiva que vieram com esta pandemia. Ok, muito obrigado. Vamos agora para a última, que estamos praticamente numa hora. Qual é a diferença, qual é a principal diferença em termos de papel a desempenhar entre o gestor e projetos? Quem é que... Força, Luís, podes começar. Mas já agora, Não. depois acho que também era a outra que acabou de entrar, também era interessante respondermos. Mas vamos a esta, Luís, força. Não há grande diferença. Depende para já do que é que são estes projetos. Quando se diz a palavra projetos no plural, isso pode ter pode ser entendido de duas formas diferentes, como eu disse há pouco. Vários projetos pode ser um portfólio, que são um conjunto de projetos que não estão relacionados entre si. Por exemplo, o projeto que eu falava de Marrocos versus o projeto que eu tenho ainda no Brasil. São 2 projetos distintos, não se relacionam entre si. É um portfólio de projetos ou é um programa.
E neste caso é um programa com base em projetos que se têm de relacionar entre si. O próprio Projeto Marrocos é um programa porque tem um projeto que é feito por Portugal em conjunto com um projeto que feito pela Thales, neste caso da minha empresa, em Marrocos, que é da Thales Marrocos. E esses dois projetos em conjunto formam um todo que é aquilo que se pretende depois endereçar e entregar ao cliente. Não é grande diferença. Eu diria que um projeto complexo pode ser bastante mais exigente e bastante mais difícil do que coordenar 10 projetos simples. As competências são transversais. Aquelas 28 elementos de competência, ou 29 no caso de tal seleção e balanceamento que se falava, são aplicáveis a qualquer projeto ou a qualquer conjunto de projetos. Sim, eu também concordo. Também concordo. E a responder dentro dessa linha, sim. Agora, esta próxima questão é que eu acho que é importante não passarmos. Eu sei que já estamos a ultrapassar um bocadinho da hora. Sim, sim, dá para responder. No entanto, deve ter sido em chat privado para si, porque aparece aqui no nosso chat. Não, é uma pergunta que diz assim: as metodologias são escolhidas pelo gestor de projeto com base na equipa e nas suas necessidades, ou é uma escolha que depende exclusivamente do gestor? Está cá mais para trás, sim. Está aqui um bocadinho mais para cima. Já tínhamos Essa aí já respondemos. Então pronto. Já. Respondemos, foi... Já não sei Ótimo. foi que respondeu, mas já foi a segunda. É também uma questão importante, exatamente. Se quiser complementar, pode dizer alguma coisa. Não, tinha a ideia que, só para dizer isso, de facto, que cada projeto é um projeto e a escolha tem de ser adequada ao projeto. E isso é um ponto que é importante dizer, porque quando temos várias abordagens, várias metodologias, e por vezes, hoje em dia, como o Luís estava a dizer ainda há pouco, felizmente temos metodologias ágeis e são boas, mas por vezes utilizam-se metodologias ágeis em contextos e de forma que de facto não são os mais corretos. E por vezes verificamos isso e por vezes os projetos correm mal e utilizamos uma metodologia ágil. Por outro lado, temos aquela expectativa que uma metodologia ágil tem uma série de características que não envolvem as áreas de conhecimentos de um projeto. Também é uma falácia. Uma metodologia ágil é ágil, tem características próprias de ser ágil, mas não invalida, pelo contrário, pressupõe todo o corpo de conhecimento que tivemos a falar ainda há pouco. Eu gostava de complementar aqui e talvez com isso o remate, não é? Não sei. Sim, força. O mundo ágil e o mundo tradicional, em oposição ao não ágil, digamos assim. Não é por ser mundo ágil que é melhor que a metodologia tradicional, uma não é melhor que a outra. Na verdade, na área em que eu trabalho, na área ferroviária, um cliente que queira ter um sistema crítico de controle de tráfego, que nós chamamos de sinalização ferroviária, nem põe na cabeça sequer metodologias ágeis. São metodologias tradicionais, em V, e são essas que têm que ser aplicáveis e aplicadas de acordo com os requisitos de contrato. Ponto. Até é quase uma heresia pensar-se em metodologias ágeis neste tipo de negócio. Por outro lado, na área de telecomunicações ferroviárias, cujo portfólio lidero aqui na Thales Portugal, a metodologia ágil é aplicada de forma mista. Em certos momentos do projeto, e podemos misturar um projeto as duas metodologias, elas não têm que ser estanques. Há partes que podem ser feitas em metodologia ágil, uma arquitetura de uma rede de dados em switching por fibra óptica, por exemplo, pode ser perfeitamente feita numa metodologia ágil, mas também pode ser feita numa metodologia tradicional. Mas se nós estivermos a falar de uma interface homem-máquina, do sistema de informação ao passageiro, que tem que ser falado e discutido com o end-user, a metodologia ágil é muito mais aplicável e muito mais certa, porque permite convergir muito mais rapidamente numa solução. A atenção como eu disse há pouco, há clientes que pretendem desfazer o tal triângulo de ferro. O triângulo de ferro com aqueles 3 pontas, o custo, a qualidade e o tempo.
e dizem, bom, isto agora faz-se aqui uma metodologia ágil, eu vou dizendo aquilo que quero e depois vou refazendo e depois vou querendo mais alguma coisa, já agora faz mais isto e faz mais aquilo outro. Atenção a isso, porque são metodologias ágeis que se pretendem flexíveis, mas isso não pode ser uma forma do cliente querer o tal Rolls-Royce pelo preço do Fiat. Pronto, e aí há que negociar, há que saber negociar. Quer esta funcionalidade, então podemos abdicar desta. Então, se quer esta, então podemos precisar aqui, se calhar, de mais um tempo para gerir melhor o float dentro destas duas atividades. E por aí fora, é uma negociação constante. São as regras do jogo e o cliente tem que aceitar essas regras do jogo. Tem de aceitar, quer dizer, com certeza que vai perceber que a única forma do projeto ser sustentável e de ele próprio, como cliente, o poder levar para a frente, é fazer este tipo de negociação com o fornecedor. Há clientes mais difíceis, com certeza, e há outros mais acessíveis. A nossa digamos, habilidade, e aqui no bom sentido da palavra, da habilidade no sentido da competência, da aptidão de um gestor de projeto, é saber conhecer o cliente, as suas expectativas e, se possível, superar essas expectativas. Não só as necessidades, mas também as expectativas do cliente perante um projeto em concreto. Uhum. Bem, e para finalizar, antes de passar para o professor Pedro de novo, só mesmo umas palavras finais. Agradecer ao Luís e ao Rui por estarem aqui connosco, por terem aceito o desafio. Agradecer a todos os participantes, que lá está, é a primeira edição, é o primeiro webinar deste ciclo de webinars e foi praticamente um sucesso, tanta gente que apareceu e até foi lançado um pouco em cima da hora, mas conseguimos ter a audiência que nós precisávamos e acredito que com a qualidade do painel que tivemos, que provavelmente vão repetir, vão voltar para o próximo evento, certamente. Só mesmo para o último ponto, vai ser enviado também um formulário de feedback a todos os participantes e eu e toda a equipa do I3S Portugal agradecemos que percam um bocadinho de tempo, aquilo menos de um minuto vocês respondem ao formulário, mas ajuda-nos certamente a melhorar para a próxima edição e que podem consultar no nosso website, em webinars.i3s-pt.org e nas redes sociais do I3S-PT também, onde vão sair todas as próximas edições que ainda estão a ser planeadas. E agora, back to you, Pedro. Pronto, resta-me terminar, agradecer novamente ao Luís e ao Rui Rijo, pá. Efetivamente, pá, estou muito satisfeito, pá. Gostei bastante desta sessão, pá. Acho que para além de ser útil, pá, foi também fluida, digamos assim, não é uma coisa que tenha sido muito pesada, ou seja, foi também misturar aqui um bocado o útil ao agradável, e portanto espero que todos tenham gostado e o I3S Portugal vai continuar aqui a tentar, digamos, isto no fundo faz parte de uma série de eventos também que pretendemos também divulgar tecnologia, divulgar projetos, etc. Portanto, outras sessões serão mais tecnológicas, digamos assim, mais específicas, mas, portanto, o que nós pretendemos é ter uma certa diversidade. E também aceitamos sugestões, até dos próprios participantes, se nos quiserem enviar sugestões, também aceitamos, e portanto isto é aberto, e portanto o nosso objetivo é um bocado aqui em prol da divulgação e do conhecimento e do envolvimento das pessoas também e de alargar, no fundo, um bocado os horizontes, e penso que esta sessão foi muito proveitosa nesse aspecto. Portanto, mais uma vez agradeço a todos, em especial aos nossos oradores, e aos participantes, pronto, e penso que damos por terminada esta primeira sessão. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e foi uma honra. Ok. Muito obrigado. Obrigado pela Obrigado. atenção. Até à próxima. Muito obrigado. Tá. Obrigado a todos.